Alô! Hoje a gente vai estudar juntos. Eu tenho muitas coisas pra estudar, porque viajei pro Brasil, fiquei doente, então tem muitas coisas atrasadas. Hoje de manhã eu já fiz muitas coisas, eu dei uma aula, fiz uma reunião, criei conteúdos, e piriri pororó, planejei aulas, e aí eu almocei, e depois do meu almoço eu já costumo estudar. Então lá pra 1 hora da tarde eu tenho só 1 hora de almoço e eu já começo a estudar pra dar tempo. Só que, na verdade, eu tô começando hoje 1h42. Então, não sei o que eu fiz em 40 minutos, que eu sentei aqui e enrolei. Mas agora eu vou começar e eu vou começar dando prioridade porque eu mais preciso, que é o meu curso, que eu comentei inclusive aqui no vídeo passado, que é um curso que eu tô finalizando pra eu ser professora de alemão e ele vai me dar um certificado a mais, que é interessante, tenho aprendido muitas coisas com esse curso. E aí hoje eu vou tentar fazer um tanto dele aqui. Mostro pra vocês como que é o andamento. Geralmente um capítulo, ele é muito grande, ele tem muitos subcapítulos e aí em cada capítulo tem vários exercícios e muita coisa pra ler. Então eu vou tentar fazer um pouquinho. Bom, eu não fiz muita coisa hoje, porque nessa uma página que eu tive que fazer, eu tive 3 exercícios, e eles foram exercícios sobre como transformar os exercícios de um livro didático para eles serem mais criativos ou para eles serem mais abertos. Quando a gente tá muito no iniciante, é muito interessante ter exercícios fechados, geschlossene Aufgaben, que é algo que é mais objetivo, certo ou errado, eu sei que a resposta ou é aquela ou tá errado. E quanto mais a gente vai crescendo no nível, mas não necessariamente só em questão de nível, mas é muito mais comum os níveis irem crescendo e a gente ir tendo exercícios mais abertos. Não quer dizer que isso é errado, quer dizer que você vai responder com a sua opinião, quer dizer que fulano vai responder daquele jeito. Então, começa a ser mais pessoal, mais aberto. E aí, eu tive que fazer 2 exercícios que eu tenho que procurar nos meus materiais. Aí eu procuro algum exercício de algum capítulo, pego esse exercício e transformo ele. Então eu tenho que criar um documento e tirar um print, como que eu fazia essas coisas para elas ficarem mais interessantes para os alunos, mais abertas, mais criativas. Então isso já toma um tempão. Gastei aqui 1 hora, porque agora são 2h50 e eu fiz uma coisa só, kkk. Então nada produtivo em termos de tudo que eu ainda tenho para fazer, mas é o que eu tenho de tempo pra fazer hoje. Então, fiz, e aí agora eu vou dar uma pausa, porque eu prefiro fazer todos os dias um pouquinho do que ter que fazer hoje e me cansar, porque hoje eu ainda tenho que dar aula e eu ainda tô meio doente, então não vou me esforçar. Eu sigo e faço isso aqui depois. Só pra vocês terem uma ideia também, se vocês são pessoas que estudam sozinhos, estão acompanhando um livro didático, pode ser interessante vocês se proporem pra vocês mesmos, às vezes até numa tarefa de casa ou estudando sozinho, olha pro exercício e vê se ele tá muito objetivo, muito certo ou errado. Nem todo exercício a gente precisa fazer, pula ele ou transforma ele, ou seja mais criativo com ele. Então dá pra gente olhar um texto e falar, e eu, tipo, qual exercício eu proporia pra mim mesmo a partir desse texto ou a partir desse exercício, e sejam criativos nisso daí. Eu tenho aqui 3 livros novos, algumas opções aqui, e aí eu queria muito que vocês votassem nos comentários qual livro que a Aline vai ler, porque talvez eu venha aqui depois e faça uma resenha e comento esses livros. Eu tenho 3 novos livros que eu peguei emprestado do meu sogro, Mein Schwiegervater, e eles são do Beckett. O Beckett, ele é um autor francês muito interessante de teatro, que eu conheço por algumas peças, por exemplo, Esperando Godot, Warten auf Godot, e tem alguns outros romances que eu não conheço, nunca li, eu só li mais as peças. Então pode ser interessante ler. Eles não são tão grandes assim, e eu acho que vai ser uma leitura interessante. Esse daqui tem francês misturado, e eu sou uma pessoa que já estudei francês. Quero retomar Le Poisson Rouge, então talvez pode ser interessante.
E aí, se vocês quiserem votar pro Beckett, depois a gente decide qual dos três. Mas quem gostou dessa opção aí, quer ver talvez uma resenha sobre o Beckett, vota aí no Beckett, que a gente lê o Beckett. Esse daqui eu amo. Livros de fadinhas, coisas de fantasia. Eu comecei a ler esse daqui, ele foi muito baratinho, tá vendo que ele era tipo um exemplar que ele tá meio estragadinho, assim, aí eles venderam mais barato, então comprei. E eu gosto dessas histórias de uma princesa que tem orelhas de fada e tem dragão, tem essas coisas. Só que ao mesmo tempo eu sinto que talvez o meu estilo tá mudando e esse não tem sido mais um gênero que eu amo ler. Pelo menos não é uma fase atual minha. Então eu tô guardando ele. Acho que já deu pra pegar na minha fala que eu gosto muito, mas não é agora. Mas pra vocês verem, eu já li até aqui e aí eu parei. Então, talvez é interessante eu retomar ele, porque senão, se eu deixar pra muito depois, eu vou esquecer essa história, aí eu tenho que começar desde o começo. Então, quem quiser depois, volta aí, porque eu posso continuar lendo e quem sabe trazer uma resenha de coisas mais mágicas e é isso, pode ser interessante. Esse daqui, A Louca, eu comprei uma vez no Flohmarkt, ainda não li. Ele é do Freud, então tem vários ensaios, estudos sobre o inconsciente, é um pouquinho de psicanálise und finde ich interessant, warum denn nicht? Aber heute, morgen, in der Zukunft, vielleicht später, eines Tages, não sei. Mas se vocês estiverem interessados, eu posso pelo menos fazer o esforço de ler talvez alguns estudos, porque ele é bem pequenininho, ele vai ser bem grandão, eu acho que vai ter muitas palavras que eu não vou entender logo de cara, ou talvez ele pode me surpreender. Então, tem esse daqui também, que tá numa lista, é um desejo enorme de ler, se vocês tiverem interesse, comentem que às vezes a gente lê e faz a resenha dele também. Esse daqui, Beautiful World, Where Are You, da Sally Rooney, e que é um livro que eu li até onde? Eu não lembro mais. Eu tirei até a marcação daqui. Nossa, por que eu fiz isso comigo mesma? Eu tirei, mas eu tinha lido ele até aqui. Eu tava quase terminando. Eu li ele para um clube do livro, só que não deu tempo de ler ele todo pro clube do livro. E agora que o clube do livro já passou, eu meio que fiquei sem motivação de terminar ele. Então, eu não terminei, mas eu li muito. E se vocês quiserem, Aline faz uma resenha, Aline termina de ler. Vocês podem escrever que talvez eu me sinta ainda mais motivada pra ler. Se não, eu não vou ler mais esse negócio aqui. E tô pensando de um dia, na minha vida, abrir uma lojinha online e vender alguns livros em alemão que eu tenho. A gente pode pensar, se vocês estiverem interessados, por que não? Aí a gente pode abrir por semestre um bazar, um sebinho de livros em alemão, mandar até pro Brasil. E tudo depende se vocês estiverem interessados. Esses, assim, às vezes eu compro no site bem baratinho da Momox. E, infelizmente, recentemente a gente comprou um livro lá e veio um livro nada a ver. Aí a gente tem que mandar de volta e aí acaba saindo no prejuízo, quase. Então, foi ruim, mas em geral eles são legais e baratinhos. Então, a gente pode pensar num bazar nosso também. Bazar, assim, eu não sei mais o nome, num sebinho. E aí a gente faz um giro de livros. Gente, Byung-Chul Han, eu não sei falar o nome talvez exatamente, mas ele é um professor de filosofia na Universidade do Henry, ele é aqui de Berlim. Os livros dele, pelo menos no Brasil, são assim super famosos. Eu tô lendo já um outro dele, que tá em português, que eu comprei lá no Brasil. Eles são assim, das editoras Vozes, né? São bem pequenininhos. É fascinante, porque ele tem umas ideias muito legais. Eu gosto muito de filosofia. E aí eu peguei a dele também aqui, de Não Coisas, né, de Ondinga. E ele é pequenininho também, eu acho que pode ser interessante de ler, de fazer algumas reflexões sobre esse mundo da tecnologia, informação, com vocês. Os dois, na verdade, aqui são sobre informação. Esse daqui da crise da narração fala muito sobre isso, fala muito sobre as redes sociais, muita informação, como a gente não narra as coisas, a gente só recebe informação. Então pode ser bem legal mesmo, da gente falar sobre ele também. Agora sobre teatro, por que não? Esses daqui estão na minha lista há muito tempo. Eu fico renegando eles, porque eu tenho, como vocês viram, 500 bilhões de outras coisas pra fazer e ler. Mas, olha só, gente, esses são tudo pra mim.
Studioarbeit mit Stanislavski. Se alguém aqui é de teatro, já fez teatro uma vez na vida, sabe que Stanislavski é, tipo, o rei da parada toda. E esse aqui é super antiguinho, eu achei naqueles armarinhos no meio da rua. Gente, é tudo pra mim. Ele é, assim, especial, eu acho que eu gostaria muito de ler, mas também acho que eu vou ficar espirrando e atacando a minha alergia, porque ele tá bem acabadinho. Aber, muito interessante mesmo. Depois tem esse outro aqui, Für ein menschlicheres Theater, que eu não conheço esse Giorgio Strehler, pode ser que ele seja interessante, pode ser que não, mas eu achei de toda forma uma ideia legal. Für ein menschlicheres Theater. Tem um negocinho aqui, ó, que eu nem sabia. E tem fatinhas e tudo mais. Então pode ser legal pra eu me motivar, pois também sou uma atriz. Eu também tenho o meu canal como artista e também como pessoa. Então é um canal pessoal. Vou deixar aqui, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais da outra Aline também. E eu acho que é isso. Tem esse aqui como opção também. E tem esse último aqui. Quem tá comigo há muito tempo viu que eu já fiz um vídeo sobre dicas teatrais para aprender alemão. E tem exatamente um livro antigo desse, que não é moderna monologa, é, keine Ahnung, antica ou da clássica monologa, é mais antigo, tipo Shakespeare, essas coisas mais clássicas. E esses aqui são mais modernos, e aí eles são também bem interessantes. Eu estou aqui, eu só comecei a ler, eu ainda não li todos. E o bacana é que esse daqui, a partir do momento em que eu ler um monólogo, eu posso criar uma ceninha, e aí eu faço material com isso, alguma coisa. Tem monólogos que são grandes, tem uns que são pequenos, tem separado de homem e de mulher, de comédia e drama, tudo isso. Então, é um livro também que, mesmo que eu leia ele agora, ele é um livro pra eu ficar tendo pra vida e reconsultar e tudo mais. Então, se vocês quiserem, pode olhar também o vídeo passado, que eu dei algumas dicas, porque eu acho que ler ceninhas, ler diálogos, ler monólogos é muito legal, é muito interessante. De vocês irem praticando também, talvez não é pra todo mundo, mas quem gosta de teatro também, quem talvez tenha uma veia mais artística e queira gravar um áudio pra si mesmo, gravar um vídeo, uma cena, pode ser legal. Então, depois vocês votem se é alguma coisa relacionada com teatro, que a gente pode escolher depois entre esses três pra eu ler. Se é filosofia, Byung-Chul Han, se é eu terminar com a minha cara de pau o livro que eu não terminei, do Clube do Livro, se é psicologia, se é fantasia, ou então se é algo do Beckett, que pode ser que seja até um pouquinho de francês também. Oui, voilà, parce que je parle aussi français et c'est très bien. Eu acho que é isso. Vocês votem, que eu literalmente não faço ideia por onde eu começo. Então, o que for mais votado é o que eu vou ler. Lembrando que a gente tem playlist de Lesen, com muitas dicas e muitas recomendações de livros, e que tem inclusive já uma resenha que eu experimentei fazer em alemão de um livro que eu li, que foi o livro de Quality Land. Tem muitas dicas nessa playlist, então as próximas resenhas, ou dicas, ou recomendações vão para essa playlist também. Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui aberto o meu Leo. Eu costumo usar o Leo. E aí agora eu vou abrir aqui. Bom, esse foi o trabalho que eu tive que fazer, então sai daqui. Vou abrir agora o meu Anki, que geralmente tem demorado anos e séculos e milênios pra abrir, mas vou abrir ele pra eu fazer ele. Bom, a gente já lançou recentemente um videozinho sobre o Anki. A gente tem uma playlist inteira dando dicas de aplicativos, de como usar o Anki. O Anki, ele é basicamente um software que você pode ter no celular ou no computador. E aí, o especial desse vídeo passado que a gente comentou é que tem algumas coisas no celular que podem ser gratuitas também, como sincronizar, quais decks você fazer, tudo pra facilitar a vida de vocês, seja você uma pessoa que prefere no celular ou no computador, ou como você tá, se você quer criar um hábito, como é que é. Lá eu também fiz todo o relatório de como que eu comecei, como que isso foi no começo dos meus estudos, como que tem um momento onde tá tudo bem você parar de fazer e desleixar, e agora como eu tô voltando, e como que é um Anki pra uma pessoa mais avançada, talvez você não precisa fazer todo dia mais, mas é legal ter um arquivo, ter tudo organizadinho, então meus decks estão mais categorizados pra eu saber qual que é uma combinação de verbo com preposição, ou saber vocabulários do meu nível, ou saber
qual que é um nome com um verbo, essas combinações também. Então, tá mais organizadinho nesse lugar, o que quer dizer que nem sempre eu faço todos os baralhos. Muito provavelmente eu faço um baralho um dia, no outro dia eu vou fazer um outro baralho. Eu não faço mais todos os dias, mas eu tento combinar um tempo de leitura com o Anki, ou então um tempo de estudo com o Anki, que aí eu crio uma rotina onde eu não fico com coisas espaçadas, e sim eu crio, tá, agora bloqueei minha agenda, vou estudar, o tempo que eu tenho é esse. Agora já deu 3 horas, então eu vou estudar rapidinho. O Anki, ele não demora pra mim mais do que 10, 15 minutinhos, e aí depois disso eu estou livre, vou fazer minhas outras coisas. Primeira palavra. Tá, a primeira palavra é Bedürfnisse, mas eu não posso esquecer que aqui é um deck de Nomen, Verb, Verbindung. Então esse é o nome, Bedürfnisse, que são necessidades. E qual verbo vem conectado com Bedürfnisse? Eu penso em stillen, que é tipo sanar as minhas necessidades. E está certo. Então eu aquieto, eu tipo calo a boca, still as minhas necessidades. Ok. Hohe Ansprüche an jemandem stellen. Isso. In der Lage sein, é a mesma coisa que ich kann das. Wissen erwerben, lernen, mesma coisa. Voraussetzungen. Pode ser tanta coisa. Schaffen, tá. Eu preciso ter esses requisitos, então schaffen Voraussetzungen. Alternative Produkte anbieten. Esse é mais claro que tudo, mas tudo bem. In Betracht haben. Nee. In Betracht kommen, in Betracht ziehen. Okay. Die Zukunft ausmalen oder voraussehen. Tá, ok, os dois podem. Geständnis ablegen. Esse aqui eu não lembrava. Imstande sein. Acho que também é können. Eine Krankheit vorbeugen. Às vezes eu coloco tudo junto, tá vendo? Eu poderia ter colocado eine Krankheit e aí no verso do cartão ia estar o verbo, vorbeugen. Agora eu coloco eles todos juntos e aqui eu tento me lembrar o que isso significa. Então as duas opções podem valer. Eu acho que em alguns lugares é mais desafiador colocar o verbo no verso, que aí você tenta lembrar as combinações. Em outros, existem tantas combinações que é mais legal você lembrar o que essa literalmente significa. Essa, nesse caso, é eu evitar, tipo, entrar em contágio. Eu acho que é isso. Não, é literalmente eu contrair uma doença. Tá bom. Beugen é, tipo, se curvar, então faz sentido. Tipo, eu literalmente contrair uma doença. Bora. Zur Überzeugung kommen. Nein, zur Überzeugung gelangen. Cheguei à conclusão. Por que é chegar? Chegar é em português, em alemão é gelangen. Zur Überzeugung gelangen. Tá bom. Einen Antrag. Ai, pode ser tantas coisas. Ausfüllen, Antrag. Bewilligen. Tá. Pode ser também, que nesse caso é aprovar. Tá vendo? Eu acho que esse tá confuso, porque pode ser tantas coisas. Então, esse é um exemplo que eu vou mudar. Eu vou colocar ele aqui, como ele é, e aí eu tento lembrar o que ele significa, que é aprovar um pedido. E se um dia eu ver uma outra combinação, que também pode ter um outro verbo para Antrag, que é tipo um documentozinho, um pedido, eu posso colocar aqui também. E aí faz sentido, eu tenho várias. Então, a gente vai editando. Eu, pelo menos, edito aqui. E se for no celular, também é super possível. Folgen, wirken, sich beschränken. Isso daqui não tá aqui, isso aqui tá errado. Olha só, esse daqui não é daqui. Esse aqui é de outro... Cadê? Esse é de outro baralho, meu Deus do céu. Aqui a gente faz ao vivo. Cadê agora? Como é que... Aqui. Suspender cartão. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui, que é auf. Eu vou excluir esse daqui. E aí eu adiciono esse daqui, que são 3 verbos com essa preposição no deck, que é disso. Voraussetzungen é o que a gente já viu. Schaffen.
In der Lage sein können, wissen, erwerben, uma coisa que lernen, imstande sein. Já vi também. Esses que são facilzinhos, eu tô colocando aqui o número 4, por exemplo, mostrar a resposta. Aí eu coloco ali porque isso só vai ser repetido com muito mais tempo, porque de fato eu tô mais certeira. Esse daqui eu errei, não tô tão certeira, eu só clico no 3, no bom mesmo, que daqui um dia eu já reviso. Zukunft voraussehen. Alternative Produkte anbieten tá muito fácil, zur Überzeugung gelangen tá mais difícil, Geständnis ablegen. Eita, parabéns pra mim. Eine Krankheit verbeugen. Antrag bewilligen, aprovar o pedido. E terminei, parabéns pra mim. Bom, como vocês viram, eu uso o Notion. Eu uso o Notion tanto pra mim, pra me organizar pessoalmente e estudar com ele, igual eu tava estudando aqui, vocês viram, eu uso e estudo com o Notion. Tem já alguns vídeos sobre o Notion na nossa playlist também de aplicativos e tudo mais, dando dicas. Inclusive o Notion ele tem umas ferramentas de KI, de Künstliche Intelligenz, bem interessantes pra gente estudar com uma inteligência artificial. E a gente vai deixar aqui na descrição os nossos templates, tanto um template que você pode usar para você estudar alemão, que é um template nosso que a gente criou para vocês, quanto o template meu, de Aline, pessoal, que é onde eu gosto de planejar a minha semana, e também o meu mês, e também o meu ano, e eu acho que lá também eu deixo trabalho e estudos linkados, coisas para casa, planejamentos, fica tudo lá, então é onde eu uso para concentrar muitas coisas. Eu acho que também é legal um dia a gente fazer um vídeo mais sobre isso, e a gente pode também comentar mais a fundo. Bom, como vocês podem ver, ele começa com um planejamento da minha semana, e eu faço uma to-do list para cada dia. Geralmente eu tenho uma to-do list extra aqui também, e aí eu deixo aqui trabalhos, cursos, que é aqui que eu entro para então entrar no meu DAF que eu tô estudando. Tem vários outros cursos, então é aqui que eu vou colocando todos os outros cursos que eu quiser. E aí sim eu passo para um planejamento mensal. Então eu planejo metas da semana, tudo que eu tenho que fazer na semana e depois as metas do ano. Então se vocês quiserem, já tem um vídeo que a gente fez um tour pelo Notion e tem também um vídeo meu, inclusive, do meu canal pessoal, que eu fiz dando um tour por esse Notion também. Tem aqui os templates no nosso link, vocês podem ir na descrição, aí vocês só duplicam e pronto, vocês já ficam com um templatezinho do Notion pra vocês. Como vocês viram, eu tento fazer um journaling também pelo Notion, então também tenho o hábito de escrever de vez em quando aqui mesmo, mas eu não gosto de substituir a minha escrita pelo Notion completamente. Então eu tenho os dois lugares e eu gosto muito de escrever quando dá também à mão, então eu tenho um caderninho aqui que é o meu journal e eu já escrevi muita coisa, ele tá quase acabando, inclusive. E eu contei pra vocês lá no nosso Instagram também que eu queria começar a escrever mais diários, also Tagebuch, que é uma meta minha pra esse ano, tentar escrever mais diários em alemão. Escrevo cartinhas pra família do Henry, eu gosto de escrever as coisas pros meus alunos, às vezes também, mas pra mim mesma às vezes falta. Então essa é uma meta muito difícil, que eu tô falhando muito, às vezes é correria, eu nem escrevo, e quando eu escrevo, acho que sinapses poéticas profundas funcionam mais em português, porque é a minha língua materna, mas eu tenho tentado muito mesmo escrever em alemão, e aí hoje eu tenho um tempinho aqui agora pra escrever um pouquinho, antes de dar essa quase que um shift, né, porque agora eu fiquei sendo professora, fazendo reuniões, dando aulas, estudando, e agora eu preciso dar esse shift de novo. Geralmente eu almoço e aí eu estudo. Então, agora eu vou começar uma nova turma. É uma turma bem pequena. Espero que essa turma continue. Se não continuar, talvez acabe sendo uma dupla ou vire uma particular. Minha ideia como professora e criadora é talvez ir sempre revisando, aprimorando o material de A1 e talvez fazer o que muitas pessoas pedem que a gente faça aqui no YouTube, de playlist para iniciantes, uma playlist de A1
com assuntos, com dicas, com as matérias, tudo isso. Oi! Olá, Tudo bem? tudo jóia, e você? Bem, também. A gente vai esperando até outra galera ir chegando. Pode ficar à vontade. Acabei de fazer um bate-papo inicial com essa turma. E é uma turma legal, é uma turma bacana. Eu adoro conhecer pessoas leves e de boa. Eu acho que o bacana dessa profissão, uma das coisas que eu mais gosto mesmo, é estar em contato com pessoas. Isso é algo que eu achava que eu era meio introvertida demais, eu não ia gostar, e na verdade é uma das coisas que mais me dá energia. Tô feliz, é uma turma bem legal, a gente já vai começar. E eu acho que é isso. Esse foi o meu dia, somente da parte pós-almoço até de noite, para vocês terem uma ideia de como que eu estudo, como que eu combino isso também com o resto da minha vida, com dar aula, com criar conteúdo e tudo mais. E eu acho que das próximas eu também vou querer compartilhar mais dicas e estudar ainda mais, porque gravar esse vídeo também me motivou. Então é muito bom a gente poder se motivar também. E que se vocês quiserem somar com a gente no nosso voluntariado, ter aula com a gente, também vai estar tudo aqui na descrição. E no mais, bons estudos pra vocês e até o próximo vídeo.